Olá, este aqui é um sermão expositivo para a disciplina de homilética da FABAPAR, do professor Reginaldo Pereira de Moraes. E eu estou aproveitando para postar esse sermão que foi escrito e gravado para essa disciplina, para a disciplina de homilética do professor Reginaldo, mas eu estou aproveitando para postar esse sermão aqui também no Teodidatas. E o texto que será exposto nesse sermão é 1 Pedro 4, de 12 a 19. E o título deste sermão é O que é ser cristão? Lá em Atos 11, 26, nós lemos que foi em Antioquia a primeira vez que os discípulos de Jesus, que os irmãos, foram chamados de cristãos. E normalmente nós lembramos bastante desta primeira menção à palavra cristão no Novo Testamento e esquecemos da última menção. Tem uma outra menção em Atos, mas ela não é significativa para essa nossa meditação aqui. Essa última menção, essa terceira menção, que é a menção que há em 1 Pedro 4,16. Porque me parece que é aqui em 1 Pedro 4,16 que nós vamos encontrar no Novo Testamento a definição do que é ser cristão, como eu vou procurar expor aqui nessa meditação. Bom, quando nós respondemos ao censo do IBGE ou qualquer outro tipo de pesquisa estatística, demográfica, enfim, normalmente lá no campo religião nós marcamos cristão ou alguma outra coisa que o vale. Mas será que ser cristão é apenas um dado estatístico, um dado demográfico, algo que o governo precisa contabilizar para saber qual é a religião da população? Certamente não. Será que ser cristão é apenas crer em Cristo? Já começou a ficar melhor. Mas parece que também não se trata apenas de uma profissão de fé. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso, vamos tentar compreender isso um pouco melhor. Talvez você já tenha ouvido a explicação de que um cristão é um pequeno Cristo. E aqui até existe uma questão interessante do ponto de vista linguístico, porque o sufixo ão em português normalmente ele passa a ideia de aumentativo. Então, nessa perspectiva, um cristão seria um Cristo grande, um grande Cristo. Quando, na verdade, se o cristão é um pequeno Cristo, talvez fosse mais correto, à luz dessa ideia, nós usarmos a expressão cristinho e não cristão. Isso aqui é só uma brincadeira, certo? Um jogo de palavras aqui, um jogo com a linguagem. Mas, se o cristão, então, como diz essa definição que é bem conhecida, é um pequeno Cristo, em que sentido ele será um pequeno Cristo? Ora, ele será um pequeno Cristo a partir do momento em que ele crê em Cristo, e ele será um pequeno Cristo a partir do momento em que ele imita a Cristo ou vive como Cristo. Então, a gente já está começando a rechear um pouco mais essa definição do que é ser cristão, mas como eu mencionei, à luz do Novo Testamento, especialmente à luz de 1 Pedro 4,16, que é um verso que se insere dentro desse texto que nós vamos considerar aqui, parece que a definição de o que é ser cristão é algo um pouco mais profundo, é algo que vai além de apenas ser um pequeno Cristo, ou melhor, ao considerarmos 1 Pedro 4,16, nós vamos conseguir compreender bem em que sentido ser cristão é ser um pequeno Cristo. E com isso nós podemos ir para a leitura da passagem. Esclarecendo só que essa aqui é uma tradução que eu fiz. Eu procurei partir de uma tradução bastante literal, o mais literal possível, e adaptei, ajustei algumas coisas para facilitar a compreensão da leitura. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao texto. 1 Pedro 4, 12 a 19. Amados, não sejam estranhos ao incêndio em vocês, que acontece para a sua provação, como se algo estranho os estivesse acompanhando. Pelo contrário, à medida que vocês participam dos sofrimentos do Cristo, alegrem-se, para que também na revelação da glória do Cristo vocês se alegrem, exultando. Se vocês são difamados em nome de Cristo, são bem-aventurados, porque o Espírito da glória e de Deus tem repousado sobre vocês. Por um lado, por aqueles que lhes perseguem é blasfemado. Por outro lado, por vocês é glorificado. Nenhum de vocês, pois, padeça como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se alguém padece como cristão, não seja envergonhado, mas por causa disso glorifique a Deus. Porque é época de começar o julgamento a partir da casa de Deus.
Mas se começa por nós, qual será o fim dos que não são persuadidos ao Evangelho de Deus? E se o justo é salvo com dificuldade, onde resplandecerá o ímpio e pecador? Assim também, os que padecem segundo a vontade de Deus, como fiel Criador, apresentem-lhe as suas almas na prática do bem. Então, a primeira maneira de responder a essa pergunta, o que é ser cristão, é dizer que ser cristão é sofrer por Cristo. Nós começamos a perceber isso já no verso 12, que fala de um incêndio para aprovação em nós. O que significa isso? E para compreendermos isso, nós precisamos, na verdade, compreender o contexto inteiro, todo o contexto da primeira carta de Pedro. Pedro possivelmente chegou a Roma no ano 63 depois de Cristo, e ele escreve a sua primeira carta possivelmente a partir de Roma. É o que nós temos lá em 1 Pedro 5,13. Ali ele diz: a colheita de vocês, quer dizer, uma outra igreja, né, em Babilônia, saúda vocês. Babilônia aqui é compreendido pela tradição como um codinome, né, uma forma de identificar Roma. Então Pedro estaria em Roma, onde ele teria chegado a partir do ano 63 depois de Cristo. E o que acontece no ano 64 depois de Cristo? No ano 64 depois de Cristo, irrompe a primeira perseguição estatal romana. Até então, os cristãos tinham sido perseguidos apenas pelos judeus. Agora, os cristãos passam a ser perseguidos pelos romanos, pelo Império Romano. E o começo da perseguição de Nero, isso é bastante sabido, né? Nero foi da seguinte maneira: Nero colocou incêndio em Roma, né? Nero pôs um incêndio em Roma, pôs fogo em Roma, incendiou Roma, porque ele queria reconstruir a cidade. E para escapar às acusações de que ele teria colocado fogo em Roma, Nero acusou os cristãos de terem posto fogo em Roma. E aí começou a perseguição. E a principal maneira pela qual Nero matava os cristãos, executava os cristãos, naquele primeiro momento, naquele momento inicial, nós sempre lembramos dos cristãos no Coliseu, né, dos leões, mas naquele momento inicial, Nero pendurava os cristãos em postes ou os crucificava ao longo da Via Ápia, ao longo da estrada que leva a Roma, né, nas colinas romanas, e ele ateava fogo aos cristãos à noite, os cristãos servindo como iluminação da cidade. Então aí nós temos um incêndio para aprovação em nós. Pedro escreve isso, provavelmente vendo aquilo acontecer com os seus irmãos, para os forasteiros da dispersão. É o que nós temos lá em 1 Pedro 1:1. Para quê? Para prepará-los que aquelas aflições que chegariam até eles, 1 Pedro 5:9, já estavam se cumprindo nos seus irmãos ao redor do mundo. Pedro viu a perseguição, Pedro viu os irmãos sendo incendiados e ele começa a avisar os seus irmãos ao redor do mundo, e especialmente na Ásia Menor, que são os destinatários que nós temos ali em 1 Pedro 1:1, as regiões destinatárias no primeiro verso da primeira carta. Agora, se nós formos contextualizar essa passagem, talvez nós tenhamos uma certa dificuldade, né, aplicá-la nos dias de hoje, porque nós não sofremos uma perseguição tão grande, uma perseguição desse tipo. Muitas vezes um cristão hoje, num país como o Brasil, ele sofre uma perseguição velada, né? Ele sofre algumas restrições, mas ele não é perseguido, matado, agredido. Agora, nós precisamos lembrar que em muitos países no mundo, em muitos lugares ao redor do mundo, nossos irmãos ainda são perseguidos, maltratados, agredidos e até mesmo mortos pela sua fé, como nos países muçulmanos, como nos países comunistas. E isso deve servir, no mínimo, como um alerta e uma reflexão para que nós oremos por esses nossos irmãos e de alguma maneira possamos auxiliá-los também materialmente, enfim, auxiliando o trabalho missionário, mas especialmente e pelo menos com oração. Mas o texto não aponta apenas para isso, o texto aponta em primeiro lugar para nós, para dentro de nós. E como o texto aponta para dentro de nós? Agora então, nós precisamos entender a diferença entre padecer como um malfeitor e padecer como um cristão. Eu falei de 1 Pedro 4,12, introduzindo o assunto, né? E agora vamos pular para os versos 15 e 16, depois nós retornamos. Então, nos versos 15 e 16, Pedro faz um contraste
existem aqueles que sofrem como malfeitores, e essa punição é justa, né? Sofrem por terem cometido um crime, e existem aqueles que sofrem como cristãos. Se você sofre como cristão, o que você deve fazer? Você deve se alegrar e glorificar a Deus a esse respeito. Então aqui Pedro faz uma comparação muito interessante. É natural, é algo que está de acordo com a natureza das coisas, que um malfeitor sofra por causa do seu malfeito, por causa do seu crime. Assim também é natural, talvez seria melhor dizer, é sobrenatural que um cristão sofra como um cristão. E aqui é muito interessante porque Pedro emprega um advérbio no original e na nossa tradução também. Não é uma preposição sofre por ser cristão, é um advérbio, sofre como cristão. Então, ser cristão não é a causa do sofrimento. O sofrimento é o modo de ser cristão. Então Pedro apresenta um modo, Pedro apresenta o que é ser cristão. É isso que eu estava querendo dizer desde o início. Esse é o objetivo central dessa meditação. Ser cristão é sofrer por Cristo. Se sofre como um cristão, glorifique a Deus a esse respeito. Bom, o martírio pelo fogo, como era o caso daqueles cristãos lá em Roma e ao longo do Império Romano, ou o martírio em geral, pode ser algo muito longe, né, muito distante da nossa realidade na sociedade ocidental. Mas quanto o nosso relacionamento com Cristo tem impactado a nossa vida? Ser cristão é algo que se resumiu a uma simples profissão de fé, a um dado demográfico e estatístico, ou é algo que tem realmente me levado a sofrer por Cristo, a deixar as coisas deste mundo para trás e tomar a nossa cruz, tomar a cruz com Cristo? Essa é uma meditação importante quando nós pensamos exatamente que ser cristão é sofrer por Cristo. Mas não somente isso. Ser cristão também é ser julgado por Deus. Aqui nós vamos para 1 Pedro 4:17. E talvez isso possa causar uma certa estranheza. Talvez você possa estar pensando aí, como assim? Eu vou ser condenado, mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não, julgamento aqui não significa condenação. A palavra julgamento, em grego em especial, ela tem o sentido de distinção. Então o que acontece é que Pedro afirma no verso 17 que já é tempo de começar a distinção pela casa de Deus. Ou seja, quando nós sofremos como cristãos, Deus vai realizando essa distinção. Essa distinção ocorre tanto na igreja, cristãos verdadeiros quanto cristãos falsos, e pense especialmente na perseguição. Se você tem a opção de ou negar a Cristo ou ser morto, né, então isso vai fazer uma separação entre aqueles que realmente são cristãos e aqueles que não são. Mas essa distinção pode ser feita na sua própria vida. Separar o que é de Deus do que é da carne. O que faz isso? Os sofrimentos. São os sofrimentos. É sofrer por Cristo, é sofrer com Cristo, que faz essa distinção na nossa própria vida individual. E a ilustração aqui é a de um cozinheiro. Isso é coisa de antigamente, né, quando o feijão ainda vinha com aquelas impurezas, que faz aquela separação. Tira o que é impureza do que é o feijão que vai ser utilizado. Ou quando você tem alguém que está colhendo frutas, separa as frutas imperfeitas das frutas perfeitas. Essa é uma ilustração muito prática, muito concreta para nós percebermos isso. E aqui nós temos uma outra aplicação, uma outra ilustração dentro da própria carta de Pedro. Nós já vimos o versículo 12 desse capítulo 4, nós podemos ir para o versículo 7 do capítulo 1, que nos fala sobre a purificação da fé pelo fogo. O fogo, ele faz isso com metais preciosos, né? Você esquenta o metal precioso, lembre do incêndio, lembre do teste, da provação. Você esquenta o metal precioso e esse metal precioso, ao ser esquentado, ele será purificado. Você separa as impurezas e deixa apenas aquilo que é de valor. Então, essa provação, esses sofrimentos por Cristo, separam de nós aquilo que não é de Deus e deixa apenas aquilo que é de valor, a vida verdadeira de Cristo. Bom, agora, não só isso. Ser cristão também é viver alegre em meio às provações. Sofrer por Cristo é motivo de alegria e bem-aventurança. Como nós vemos em 1 Pedro 4, 12 e 13,
o que tem uma clara conexão com o Sermão do Monte, especialmente com Mateus 5, 10 a 12. Lembra daquela passagem? Bem-aventurados vocês são quando mentirem e perseguindo vocês, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é o galardão de vocês no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, ser cristão é viver alegre em meio às provações. E por quê? Qual é o motivo dessa alegria? Porque quando nós somos perseguidos por Cristo, quando nós sofremos por Cristo, então o Espírito de Deus repousa sobre nós. E aí nós podemos experimentar não apenas o caráter de Cristo sendo formado em nós, mas o carisma, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Há um claro paralelo aqui com 2 Coríntios 12, versos 7 a 10. Passagem que eu não vou explorar por causa do tempo mesmo. E aqui nós precisamos só perceber que normalmente no meio cristão se faz uma diferença entre caráter e carisma, né? Ter caráter é ter uma vida moralmente reta e ter carisma é manifestar o poder de Deus. Pedro diz que quando nós sofremos por Cristo, e isso claramente molda o nosso caráter, então o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus tem repousado sobre nós. E aí nós podemos experimentar o carisma, o poder do Espírito Santo de Deus. Então me parece que a partir de passagens como essa, e como 2 Coríntios 12, caráter e carisma, quer dizer, mudança de vida, mudança de caráter e poder, carisma, manifestação do poder de Deus, são coisas que andam juntas no Novo Testamento. Bom, agora, como que isso pode impactar a minha vida? A reflexão a respeito disso. Eu tenho procurado apenas manifestar o poder de Deus, ou eu tenho procurado ser transformado por Deus em meio às provações, ter o caráter de Cristo formado em mim pelas provações, para então poder manifestar o poder de Deus, o carisma de Deus? Bom, nós vimos aqui, segundo a definição dada por Pedro, que um cristão é alguém que sofre por Cristo. Nós vimos que o fogo mencionado por Pedro pode ser compreendido tanto de forma literal, no contexto em que a carta foi escrita, os cristãos sendo de fato perseguidos e queimados vivos por Nero, quanto de forma não literal, de forma espiritual. A forma literal, a maneira literal de compreendermos, faz uma alusão às perseguições. A forma espiritual, ela diz respeito a todas as adversidades que nós passamos, todas as tribulações, todos os problemas e, nesse contexto, o sofrimento, sofrermos por Cristo e sofrermos junto com Cristo, para que o caráter de Cristo seja formado em nós e para que nós possamos manifestar também o carisma, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós vimos também que isso é motivo de alegria e não de tristeza. Agora, mesmo que nós saibamos quão abençoados somos ao sofrermos por Cristo, nós não devemos esquecer o alerta encontrado em 1 Pedro 4, 13 e 19. E com esse alerta, nós encerramos a análise dessa passagem examinada. Nós encerramos essa meditação. Nós devemos sim enfrentar com gratidão todas as adversidades desta vida, mas estas mesmas adversidades, além de nos fornecerem o ambiente para que a vida de Cristo seja formada em nós, servem para nos lembrarmos de colocarmos nossa esperança em Deus e na era vindoura. Ou seja, não olharmos para esta vida e para as adversidades dessa vida, mas olharmos para os céus, de onde virá o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. As adversidades, elas servem para que nós voltemos os nossos olhos para os céus, para a viva esperança de que estaremos para sempre com Cristo. O nosso destino é a eternidade com Cristo, e a nossa esperança precisa estar nisso e não nas coisas deste mundo. Eu espero que essa meditação possa edificar você. Aqui no canal Teodidatas, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever, de compartilhar o vídeo, de deixar o seu comentário. Professor Reginaldo, está entregue o trabalho. Um grande abraço e que Deus abençoe.